Vai gravar a aula, né? Estou gravando. Tá gravando? Comecei agora. Por quê? Não, só se cair aqui, depois eu posso assistir. Ah, tá. Não, na verdade é tranquilo. Além disso, a aula, na verdade, está sendo uma revisão de processo, né? Eu optei por não fazer coisa nova com vocês, até porque tratar de procedimentos especiais à distância, uma coisa assim, ia ser menos proveitosa na vida de vocês, tá? Mas está tranquilo? Estão me ouvindo, pessoal? Podemos começar a conversar? Beleza, estamos ouvindo. Tranquilo, professor, pode começar. Então, tranquilo. Vejam, pessoal, a gente está fazendo uma revisão de processo, né? Aproveitando esse tempo para, em vez de tratar de coisa que não seja tão útil, né? Talvez até mais simples para mim, até por uma forma que as aulas estão sendo tratadas, tentar fazer uma revisão de processo, que é muito comum o aluno sair aqui da instituição, da graduação, e ir atrás de uma pós-graduação, porque ele não teve o total domínio sobre esses assuntos, e para ele trabalhar ele vai precisar, tá? Então, a ideia é tentar ajudar, pessoal, é tentar melhorar vocês e já me põe à disposição de o que for possível, tá sempre à disposição, sempre está trocando ideia. Então, assim funciona, pessoal. É muito importante eu falar com vocês da aula passada, né? A aula passada acabou sendo uma aula gravada e que, como eu tinha feito um vídeo, eu postei o vídeo, daí eu passei para vocês também, né? Espero que vocês tenham visto, mas eu tenho que chamar a atenção porque é uma coisa muito importante que está naquele vídeo. Então, a gente tem que fazer digamos assim, uma revisãozinha dos conteúdos que foram tratados no vídeo anterior, tá? Então, falando de processo civil, processo de conhecimento, processo geral, aquele processo que segue, procedimento comum, né? Então, o que acontece? No começo, quando você está aqui na graduação, você primeiro vai estudar todos os institutos do processo civil, como que é uma citação, o que é uma intimação, quais são os atos, como que funciona, daí a gente ensina para vocês que o processo nada mais é do que uma sequência de atos processuais organizados e tal, até que chega o dia que a gente fala da petição inicial. Quando se fala da petição inicial, pessoal, você tem a ideia de que o processo começa ali. E dali para frente a gente começa a estudar como que o processo funciona, seguindo o rito comum, que é a regra geral para todos os procedimentos, né? Exceto se a lei diga que existe um procedimento especial a ser seguido. Então, a gente começa a falar do procedimento comum. Nós sabemos que o que acontece no processo, vamos recapitular isso, inicial. Chegou a inicial, o juiz deve designar uma audiência de conciliação. Isso só não vai acontecer em hipóteses bem remotas, que é quando o autor e réu concordam que eles não querem. Mas nós já falamos bastante sobre isso, tá? Então, designa a audiência de conciliação, a parte comparece na conciliação. Se o acordo não for possível, abre o prazo de 15 dias para a apresentação de defesa. Tá? Então, você tem um prazo de 15 dias, a partir daí, para a apresentação da defesa. O réu vai lá e apresenta a sua resposta. Falamos bastante também sobre a resposta, o que ela tem que ter, que hoje em dia a contestação é a peça que abarca todos os argumentos que o réu precisa utilizar. Então, a gente foi enfático com relação a isso e eu acredito que vocês já deveriam saber desta questão. Então, resposta do réu. Uma vez apresentada a resposta do réu, pessoal, daí a gente chega na fase que é aquela fase que nós abordamos no vídeo da aula passada. Então, o que seria isso, pessoal? Eu tenho que dar uma organizada no processo para que ele continue. Então, existem pelo menos 3 momentos, assim, 3 coisas distintas que esta fase, que a gente chama de fase ordinatória, ou mais antigamente, fase de saneamento do processo deve transcorrer. Quais são as fases do processo, pessoal? Fase postulatória, onde o autor está fazendo os pedidos e o réu está fazendo o pedido de que aquilo não seja aceito, está se contrapondo aos pedidos. Por que postulatória? É onde as partes postulam o reconhecimento de suas razões, tá? Para que o pedido seja deferido ou indeferido. Então, é onde são colocados os argumentos do processo, fase postulatória. Após a fase postulatória, pessoal, a gente vem para a fase ordinatória. A fase ordinatória basicamente aquilo que nós falamos na aula passada. Na fase ordinatória, você vai fazer o quê? Colocar o processo em ordem. Ordinatória é ordenar. Fase de saneamento, tirar aquilo que não está certo, tirar as impurezas, tirar aquilo que tem que ser resolvido. Então, é sanar, é resolver. É daí que vem o nome.
Vencida a fase de saneamento ou fase ordinatória, a gente vem para a fase instrutória. A fase instrutória é o objeto da aula de hoje, mas a gente começa a falar dela daqui a pouco. Então, instruir o processo é dar instrumentos para que o juiz possa decidir. O que são os instrumentos para que o juiz possa decidir? É dar prova, é dar elemento para que o juiz possa formar o seu convencimento e, mais do que isso, que ele possa justificar por que ele se convenceu daquela forma. Não basta você convencer o magistrado. Você tem que dar para ele um elemento que ele possa usar na argumentação da decisão, dizendo: eu julgo devido ou não devido, porque me ficou bastante claro com base neste argumento, com base nesta prova. Então, é uma garantia constitucional de todo cidadão que os processos administrativos e judiciais sejam devidamente fundamentados. E o que fundamenta? São as provas. Tá? Por isso que nós vamos chamar prova de instrumento, que é um instrumento que dá a possibilidade ao magistrado fundamentar a sua decisão. Então, é a fase de instruir, a fase de dar ferramentas, a fase funcional do processo, onde você demonstra a verdade das suas alegações, tá? Fase instrutória. Pós-fase instrutória, fase decisória, que é um ato do magistrado, que é dar a decisão, e fase recursal, que são devidos diversos recursos. Tá? Nós já estamos, assim, teoricamente bem encaminhados com relação a isso, pessoal, e eu estou fazendo, na verdade, uma revisão com vocês. Não estou tratando de coisas diferentes, porque é uma disciplina optativa e eu não sei se vocês estão tão interessados em ver coisas tão diferentes, assim, ninguém reclamou até agora, eu acho que está indo bem. Tá? Então, o que nós falamos na aula passada, pessoal? Falamos dessa fase ordinatória. Deve acontecer, vamos pensar assim, 3 momentos dessa fase. Dá para a gente dividir essa fase de saneamento, essa fase ordinatória, em 3 coisas distintas. Primeiro, providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo e saneamento. O que eu vou dizer com relação a essas 3 coisas? Então, inicial, audiência, sem acordo, contestação, estão ali os argumentos lançados. Tá? Quando eu tenho argumentos lançados, a gente chega ali exatamente nessa fase ordinatória, no momento das providências preliminares. Providências preliminares, se vocês forem procurar na doutrina de direito processual, eles vão dizer que é aquilo que existe para manter o processo sob o império do contraditório. Ou seja, para que todo mundo tenha a possibilidade de contraditar aquilo que foi falado, que tenha a possibilidade de insurgir-se contra as provas produzidas. Então, esta é a função das providências preliminares. No que consiste, pessoal? Primeiro, foi citado alguém diferente? Foi mencionado alguém para vir ao processo, para ser colocado no processo? Foi denunciado ali de alguém? Foi feito alguma coisa desse jeito na defesa? Então, eu tenho que trazer alguém para o processo. É o caso de oitivo do Ministério Público por conta da matéria, por conta da situação. É neste momento que o juiz deve fazer isso, trazer essa pessoa para dentro do processo, para que o processo mantenha-se em ordem como contraditório. Além disso, pessoal, nas providências preliminares, o juiz vai verificar, para manter o contraditório, se é o caso de fazer réplica. O que é réplica, pessoal? É ouvir novamente o autor. Tá? Então, o autor falou, houve uma defesa. Se o autor falou, houve uma defesa por parte do réu. Se tiver que o autor falar novamente, é o caso de réplica. Então, para a gente falar de providências preliminares, a gente tem que saber exatamente quando que cabe réplica. Daí eu digo para vocês, cabe réplica, pessoal. Primeiro, quando existe alegação de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito. O que vale dizer? Alegou fato novo, né? Que mudou aquela historinha que estava lá. Então, foi alegado fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, ou seja, um fato novo, que não tem nada a ver com a história narrada no inicial, mas que muda o conteúdo do que está na inicial, tem que o autor ser ouvido. Então, quando alega-se fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito. Na sequência, a gente fala bastante sobre isso, mas sempre que tiver esse tipo de alegação, tem que voltar a ouvir o autor a falar. Então, primeira situação, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito.
Segunda situação, se houver qualquer defesa de ordem processual, se o sujeito alegar alguma preliminar, dizendo que o processo está errado por algum problema, alguma coisa, o juiz deve ouvir a parte autora sobre aquela situação. Então, quando existe alegação de defesa preliminar, surge a necessidade de que o autor seja ouvido novamente. Terceira possibilidade, pessoal, de que exista réplica, se com a contestação veio qualquer documento para o processo. Então, veio qualquer documento para o processo, o autor tem que ser ouvido de novo. Tranquilo? Mas isso são quase todo que processo acontece isso. Quase todo que processo que acontece isso, quase todo que processo tem réplica. Mas tem processo que não. Aquele processo feito por negativa geral, não, o cara tá louco, isso que ele não apontou na inicial não aconteceu. Prove. Quando você faz uma negativa geral, assim, pessoal, você não alegou fato impeditivo, modificativo nem extintivo do direito, você não juntou documento, você não alegou defesa processual. Não precisa ter réplica, o processo segue sozinho, segue regularmente, tá? Então, sabemos quando precisa de réplica? Beleza. Então, feito isso, não precisa, ouvimos a réplica. Veio algum destes procedimentos, desses elementos, vieram com a réplica. Vai justificar ouvir o réu de novo? Vai. Tá? Se isso acontecer novamente, a gente vai ter essa situação. É comum isso, pessoal. E é comum o juiz que dá essas possibilidades de manifestação à parte, independente de verificar se é o caso ou não. Então, às vezes, só existe uma negativa geral na contestação e o juiz pede para que o autor fale sobre a contestação. Precisava? Não, não precisava, mas está no mecânico isso, né? Esse é o despacho que o estagiário sabe fazer sozinho e daí o juiz assina e boa, o processo está seguindo. Então, às vezes não é o caso, mas, infelizmente, acontece bastante isso nos processos judiciais. Esse é o caso de réplica. Beleza, primeira coisa que pode acontecer. Segunda coisa, julgamento conforme estado do processo. Julgamento conforme estado do processo, pessoal, é aquela situação quando que a gente vai dizer que é o caso que cabe o julgamento antecipado, na verdade. Por quê? Porque o normal é que o processo siga um caminho regular, né? Fase postulatória, onde se pede e se defende, fase de saneamento, onde se corrige os defeitos, fase instrutória, onde se prova o que foi pedido, e daí, quando provou, a gente madurou o processo, está numa condição madura, todo mundo já sabe tudo o que foi falado, já estão as provas produzidas, nós chegamos à fase decisória em um processo maduro para julgamento. Então, o magistrado ele pode proferir a decisão contando com todos os elementos possíveis, necessários, úteis à formação da sua opinião. Eventualmente, alguns processos não precisam chegar até a fase decisória para serem julgados. É um caso de uma ação, por exemplo, onde você está pedindo reconhecimento de isenção de IPTU, né? Você está alegando aquilo porque você tem uma idade X ou porque o imóvel tem determinado local. Como que se faz a prova disso? Você entra com a inicial pedindo a declaração da isenção, né? E já junta os documentos ali. Precisa produzir prova? Não. Precisa fazer alguma coisa? Não. Só dá a oportunidade para o fisco se defender e o juiz dá a sentença. Tá? Então, isso é um caso que dispensa a produção probatória e logo cabe o julgamento antecipado. Então, julgamento conforme estado do processo são aqueles casos onde não preciso produzir prova e eu antecipo o julgamento para esta fase do processo. Em vez de sanar, em vez de corrigir uma série de outras coisas, o magistrado já dá a sentença. Tranquilo? Então, providências preliminares, julgamento conforme estado do processo, e daí a gente chega no saneamento do processo. O que é o saneamento do processo? O saneamento do processo é organizar o processo realmente, tá? Então, é ver o que precisa corrigir. Então, no saneamento, vai corrigir os vícios processuais, todos que tiverem, vai verificar pontos controvertidos e vai julgar o que for possível. Se não for possível, ele vai instruir. Então, quando chega nessa fase, existem algumas possibilidades. Extingue, julga. Extingue um pedaço, julga um pedaço. Então, pode fazer parcial? Pode. Não poderia no passado, mas hoje em dia é possível dar uma decisão interlocutória julgando o mérito do processo. Então, chegou na fase de saneamento, chegou, né, neste momento do saneamento, o juiz olha para o processo e vê, puxa vida,
né? Não dá para proferir sentença. Se der, ele profere sentença, faz julgamento antecipado daquele pedaço que dá. Se não dá, aquilo ele pega, vai verificar aonde que a história do autor e do réu não bate, não fecha, e vai dizer, o ponto controvertido é este. Tá? Dizendo qual é o ponto controvertido, ele vai dizer, quero que produza a prova sobre isso e sobre aquilo. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Esta é a ideia do saneamento do processo, do corrigir. Esta que é a ideia da fase ordinatória. Então, no primeiro momento, você dá a oportunidade ao contraditório. Num segundo momento, você verifica o que dá para julgar de antemão e julga. Esse julgamento, hoje em dia, pode ser, inclusive, parcial, não precisa ser do processo inteiro, julga um pedaço e continua discutindo o resto. Pode julgar um pedaço, extinguir o pedaço e continuar instruindo o outro pedaço. Tá? Posso fazer isso. E o despacho saneador propriamente dito é esta decisão, julga, não julga, extingue, o que faz, fixação de pontos controvertidos e deferimento de meios de prova. Tranquilo? Isso é uma coisa assim, bem importante, tem que estar na cabeça de vocês para que vocês possam entender o que está acontecendo no processo. Tá? O processo civil ele tem uma regra e é uma coisa interessante que quem domina o processo civil sabe que o processo civil é absolutamente previsível. Aquilo que não foi provado não vai poder ser fundamentar uma decisão. Então, se não provou, você não consegue ganhar. Quando você tem um contato com o cliente, você tem uma conversa franca, você vê, você analisa quais são as possibilidades de produção de prova que ambas as partes têm. Então, no processo civil, o que impera é a previsibilidade. Ninguém é, teoricamente, surpreendido em um processo. Claro, você nunca... Existem vários ditados populares, né, que vêm de encontro a essa ideia, mas, por exemplo, por que se diz que quem tem juízo não vai a juízo? Né? Que nunca se sabe de onde sai a merda primeiro, se é da cabeça do juiz ou da bunda da criança. Né? Por que existem esses ditados populares? Porque obviamente que um processo judicial envolve um grau de incerteza muito grande, mas o processo civil não trabalha para incerteza. O processo civil trabalha para previsibilidade daquilo que vai acontecer. Então, quando o cliente senta na tua frente e conta uma história, você já tem assim uma noção bastante clara do que pode acontecer no processo. E as regras de processo civil servem para isso, até para incentivar as pessoas a comporem ali, cientificando quais são as possibilidades de ganho e de perda que elas têm. Tranquilo? Então, isso foi tratado na aula passada. Espero que vocês tenham lido o vídeo. Não é um ponto simples, pessoal. É uma coisa assim que eu acho até... Eu já decorei, para mim é tranquilo, mas não é uma coisa tão simples assim para quem não trabalha no meio, pessoal, para quem não tem vivência assim. E vou dizer, tem muito advogado velho que não entende isso, pessoal. Peguem o exemplo de audiências trabalhistas. Em audiência trabalhista é normal o juiz fazer o saneamento do processo em audiência. Ele tenta fazer acordo, não deu, a audiência una, ele pega a defesa, olha a defesa, começa a ditar o saneamento do processo para o escrivão. O advogado assiste o juiz fazer isso, não fala nada, e daí começa a fazer pergunta que está diferente dos fatos controvertidos colocados pelo juiz. O juiz indefere e o advogado fica bravo. Tá certo? Não, não tá certo. Ele tinha que ter brigado com o juiz na hora de fazer o saneamento do processo. Então, tem que acompanhar, tem que ver isso, porque senão limita a atuação da defesa no processo. Tá? Então, é muito importante saber, pessoal. Eu me incomoda e fazer audiência, sentar na mesa e estar de frente com o advogado do outro lado da mesa e perceber que o cara não sabe. E, infelizmente, isso é muito comum. Tá ok? E não é coisa de advogado novo. Você vai ver advogado velho batendo boca com o juiz por coisas que eles estão absolutamente errados por desconhecimento de processo. Tranquilo? Então, teoricamente, isso foi a aula passada. Alguma dúvida, pessoal? Vocês já eram bacharéis no assunto? Eu falei de novo. Alguma dúvida, alguma coisa assim que pudesse complementar? Não, professor, tá tranquilo. Se não, então qual que é a sequência, pessoal? Está aqui meu contato, aí vamos para a apresentaçãozinha. A sequência é falar da fase instrutória do processo. Fase instrutória, né? Vamos dizer assim, quando eu entro com uma petição inicial, eu tenho a obrigação de provar, de mostrar, fundamentar o que foi pedido, ou seja, demonstrar que realmente a história triste contada na petição inicial corresponde à verdade. Tá? Então,
A fase instrutória existe para isso, para que eu possa demonstrar a verdade daquilo que eu argumentei lá na minha petição, tá? Então, funciona dessa forma, ela é própria do processo de conhecimento, onde o juiz vai conhecer o direito. Teoricamente, o que é objeto da fase instrutória são os fatos, né? Na maioria das vezes eu não provo direito, tirando exceções, quando é direito local, quando é direito consuetudinário, quando é algumas situações bem específicas, você tem que provar o direito. Como 98% da nossa legislação é federal, pessoal, estamos nos códigos e a gente discute sobre o que está no Código Civil, o que está no Código Tributário, o que está no Código Penal. Então, a gente tem pouca legislação estadual ou municipal. Claro que existe, vou brigar com a prefeitura por conta do IPTU, eu estou falando do que está na Câmara Municipal. Nessa situação até é interessante. A lei municipal diz tal, eu levo a lei tal. Mas, normalmente, eu não preciso provar o direito, o juiz conhece o direito, tirando exceções. Tranquilo? Então, conceito de prova. Pessoal, o que é prova? Provas são os meios utilizados para formar o convencimento do juiz a respeito dos fatos controvertidos no processo. Mais do que isso, pessoal, prova serve para formar o convencimento dele e serve para ele, depois de formado o convencimento, justificar por que julgou de uma forma ou de outra. Tudo bem? Natureza jurídica das provas, né? Vejam que aqui a matéria é um pouquinho mais simples e a gente segue de uma forma um pouco mais objetiva. Mas, falando de processo, pessoal, a gente tem assim, várias discussões acadêmicas ao se falar de processo. E, inclusive, a gente pode chegar naquela discussão assim, dizendo assim, o que vem aqui é mais importante, o direito material, o direito processual. O direito processual depende do direito material ou ele é autônomo. Então, com relação a estas discussões, essas bobagens de ordem acadêmica que existem, que foi falado durante muito tempo e chegou a um problema dizendo assim, o direito processual é dependente do direito material, então como é que eu justifico o sujeito que entrou com o processo e perdeu a ação, ele não tinha direito a entrar com a ação e entrou? Então, existe uma série de coisas com relação a isso que levaram à conclusão de que o direito processual é independente com relação ao direito material. E daí nós vamos dizer que a discussão das provas redunda da mesma forma. A prova é um elemento do direito material? Não. Hoje é pacífico em dizer que a prova é um elemento, tem natureza jurídica de direito processual. Por que a gente comenta isso? Simplesmente pelo fato de que é possível vocês esbarrarem em alguma doutrina, em alguma prova, em alguma situação oriunda desta época negra, onde se discutia o sexo dos anjos na doutrina, e a gente poderia dizer que prova não é um elemento efetivamente processual, e poderia ser material, porque ele teria validade para outras coisas, outras utilidades, além do processo, necessariamente, e tal. Então, mas hoje isso é vencido. Hoje nós dizemos, prova tem natureza de direito processual, o que é bastante lógico dentro do atual desenvolvimento que a gente tem. Tá? Classificação de provas. Tá? Eu posso classificar prova de diversas formas, quanto a diversos objetos. Então, eu vou dividir elas entre diretas e indiretas. Então, eu vou dizer prova direta quando vai fazer menção exatamente ao fato que aconteceu. Então, é o recibo de pagamento, é o contrato, é o documento, é a pessoa que viu a negociação, a pessoa que viu a prática do ato ilícito. Então, essas provas são diretas. Por quê? Porque elas estão tratando diretamente, elas estão retratando diretamente aquele fato que fundamenta a causa de pedido. Tá? Daí nós vamos ter a prova indireta quando é utilizado alguma outra coisa que vai fazer um reflexo para o pedido realizado. Né? Aqui, para mencionar a prova indireta, é bastante útil, pessoal, pegar exemplos do processo penal. Imagine aquele caso do sujeito que é acusado de matar o Odete Roitman na novela, que foi uma novela, nem lembro do nome, só não lembro do nome da vilã. Né? Daí o que acontece? Tinham várias pessoas, vários suspeitos, e à medida que os suspeitos iam aparecendo, ele ia dizendo lá, não pode ser eu, porque eu nesse momento exato, eu estava lá em tal lugar, fazendo isso, aquilo, uma coisa. Então, eu não pode ser eu, porque no momento que aconteceu o crime, eu estava lá no parque, tendo aula de processo civil, pedi, e está aqui a prova, ele fez chamada no dia, apresentei trabalho e tal. Então, o que é isso que ele está fazendo? Ele está apresentando uma justificativa, aquilo que a gente chama de um álibi, eu não estava naquele lugar, porque naquele horário, eu estava em outro lugar.
É uma prova direta? Não. Provar que estava na sala de aula comigo e não no local do crime é uma prova direta, não tem relação nenhuma com o crime, mas serve para demonstrar que ele não colaborou para que aquilo acontecesse. Então, esses são exemplos de provas indiretas. Eu vou dizer prova direta quando faz menção direta aos fatos que fundamentam a causa de pedir. E indireta é quando vai influenciar, mas não é diretamente sobre aqueles fatos. Tudo bem? Exemplo, testemunhas que declaram estar o litigante viajando em determinada data, em razão do qual não pode ter autor. Então, coisas bem elementares. Tá? Classificação. A prova pode ser pessoal ou real. Pessoal, é aquilo que uma testemunha ou que a própria parte viu. Tá? Então, como eu vou dizer pessoal, aquilo que é relato do que os sentidos de determinada pessoa trouxeram. Então, eu presenciei alguma coisa, eu vi, eu escutei pelos meus órgãos dos sentidos, tá? Então, quando acontece isso, eu posso vir e relatar. Quando eu venho e relato, faço isso num depoimento, eu estou dizendo que isso é uma prova pessoal. Prova real é diferente, é aquele documento, é aquela inspeção judicial, é aquela perícia realizada, é algo técnico que vai além. Então, eu digo que a prova é pessoal é quando alguém conta o que viu, quando alguém conta o que sabe, quando alguém conta o que fez. Tá? E a prova é real quando eu não estou no discurso de uma pessoa, eu estou lá demonstrando, olha, eu comprei tal coisa. Está aqui a nota fiscal. A nota fiscal não é um relato de uma conversa. A nota fiscal é um documento que prova a transferência. E assim por diante. A matrícula de um imóvel, uma prova objetiva, uma prova real. Ok? Então, pessoal é quando envolve a pessoa declarando que tomou conhecimento por conta de seus sentidos. E real é quando é uma coisa real, propriamente dita. Oral ou escrita, né, pessoal? Oral é aquela recolhida em audiência por meio das testemunhas ou pela própria depoimento pessoal da parte, e escrita quando vem redigida em um termo, tá? Mas prova não é tudo escrito, pessoal. No passado, tudo era escrito, né? Mas mesmo assim, a prova oral era aquela colhida oralmente e reduzida a termo pelo magistrado na audiência. De prova escrita, aquilo que já vinha escrito para o processo. Hoje, não necessariamente todas as provas são transformadas em provas escritas, porque, infelizmente, nós temos a questão dos depoimentos gravados, né? A gente fala sobre isso na sequência, tá? Mas hoje não precisa mais escrever tudo. Hoje eu vou lá, falo, gravo a audiência, gravo o depoimento e aquilo é juntado no processo e vale como prova, tá? É um avanço tecnológico, sem dúvida, mas é um pouco mais difícil de trabalhar com isso, na minha opinião. Objeto, pessoal. Quando eu falo de prova, o que eu vou provar? O fato controvertido. Mais importante que isso, pessoal, fato controvertido que o juiz especificou como fato controvertido lá no saneamento do processo. Então, ao sanar o processo, o juiz resolveu os problemas processuais pendentes, viu quais eram as argumentações das partes, viu aonde a história batia, que era igual, e aonde a história era controvertida, que não era igual, o juiz fixou pontos controvertidos. Então, aconteceu um acidente, foi tal dia, foi tal hora, tá, tudo bateu. Daí, mas um está dizendo que o outro furou o sinal vermelho. Isso não bate, então eu quero ver quais condições que aconteceu, quem usou o que aconteceu. Então, isto é ponto controvertido. Tudo bem? Então, eu tenho que focar, e a prova vai ser objeto do quê? Os pontos controvertidos. Quando não existe controvérsia, aquilo não precisa ser provado, porque, teoricamente, as partes concordaram com relação àquilo. Destinatário da prova, pessoal. Obviamente que a prova se destina ao magistrado, tá? Por quê? Porque é o magistrado que tem que ser convencido, né? A necessidade, você tem que convencer ele, porque é ele quem decide. E mais do que isso, ele tem a necessidade de, além de ser convencido, de fundamentar sua decisão. Tá? Então, a gente pega aquele exemplo assim de um magistrado que vai ter que julgar um acidente de trânsito. Normalmente ele vai atuar, ele vai ser julgador exatamente naquela localidade onde ele mora. Então, aquele sinaleiro aonde ele passa todo dia,
de repente vem os caras e entram com um processo para discutir um acidente que aconteceu naquele sinaleiro. E como ele passa todo dia naquele lugar, ele sabe exatamente quem está certo e quem está errado, porque ele sabe como que a coisa acontece ali. Tá, essa experiência que o magistrado tem por conhecer pessoalmente o local onde aconteceu o sinistro, pode fundamentar a decisão? Não. Por quê? Porque não está no processo, pessoal, não está dentro dos autos. Tá? Obviamente que o juiz tendo esse conhecimento, conhecendo o local, conseguindo avaliar o que as pessoas falaram, o convencimento dele está formado. Não vai ter o que mude isso na cabeça dele. Mas ele precisa trazer para dentro do processo os elementos que ele possa justificar o seu julgado, que não pode ser simplesmente o que ele conhece, porque está na cabeça dele. Numa pior das hipóteses, o que ele poderia fazer? Ele poderia determinar uma inspeção judicial, que é ir as partes, ele e o escrivão, lá para o local, onde ele ia narrar alguma das coisas que ele percebe no local, que poderiam ajudar no julgamento da demanda. Tá? Então, não basta convencer, tem que dar elemento para que o juiz possa fundamentar a sua decisão. Tá? Tem que lembrar que juiz não é advogado. Tá? Advogado vai defender o interesse da parte. Tá? E faz parte do trabalho do advogado procurar argumento, inventar argumento, fazer alguma coisa para defender o interesse do seu cliente. O magistrado não, o magistrado forma o seu convencimento. E ele tem que poder utilizar as provas, que é a obrigação das partes produzir. O juiz pode mandar produzir o meio de prova e sair da dúvida, mas ele não é obrigado. Então, as partes têm que dar condição para que o magistrado possa fundamentar a sua decisão. O magistrado, se quiser, pode ir atrás, mas ele não é obrigado a fazer isso. Essa obrigação é da parte. Tá? O que não precisa provar, pessoal? Primeiro, fato notório. Aquele fato comum, que todo mundo sabe que aconteceu. Fato notório. Por exemplo, não pude abrir minha loja porque o comércio está fechado por conta da pandemia do coronavírus. Isso é um fato notório? Sim, é um fato notório. Todo mundo sabe o que aconteceu. Essa realidade aconteceu. Não preciso provar um fato que todo mundo conhece. Tá? Então, a existência da pandemia, por exemplo, é um exemplo. O fato, por exemplo, de loja do shopping de Ponta Grossa, que pediu para não pagar o condomínio ou as taxas de associado lá do shopping, no período que o shopping estava fechado porque ela não teve rendimento, ela precisou provar isso, que o shopping estava fechado? Não, era notório, todo mundo sabia. Tá? Então, atos notórios não precisam ser. Daí, os outros dois elementos que estão ali no slide se completam, pessoal. Os afirmados por uma das partes e confessados por outras. Né? Então, quando a parte fala uma coisa e outra... Não, realmente aconteceu. Então, quando não existe controvérsia, né? Então, nós vamos dizer assim, o confessado e o incontroverso. O incontroverso é aquele que não faz parte da contestação. E confessado é quando a parte reconhece que existiu, mesmo sendo contrário ao seu interesse. Ok? Então, você fez tal coisa. Eu fiz. Isso é confesso. Tá? E incontroverso, você fez tal coisa, daí você dá uma desconversada e não fala nada. Você não fala fiz. Então, não é que foi confessado, não é que foi admitido, mas ele não foi contestado, então ele é incontroverso. Ele é incontroverso, não precisa ser provado. Então, o que é confessado não precisa ser provado, e o que não é contestado não precisa ser provado. O que é confessado, pessoal, às vezes não é aquilo que eu confessei que eu perdi. Às vezes o sujeito diz assim, você me comprou esse negócio e não pagou. E você pode vir na sua defesa e dizer assim, é verdade, comprei e não paguei, mas não paguei porque estava estragado. Então você pode alegar um fato novo, um fato diferente, um fato impeditivo daquelas razões. Mas não vai ter necessidade de provar a transferência, não vai ter necessidade de provar a existência da dívida, porque a outra parte confessou. Tudo bem? Então, fato notório, fato confessado, fato incontroverso, sobre o qual não houve discussão entre as partes. Outra coisa, pessoal, que é importante saber, são aqueles fatos sobre o qual milita presunção legal de existência ou de veracidade. Vejam, presunção legal. Quando existe uma lei determinando, eu presumo que é assim, em função de uma situação. O que é uma presunção, pessoal? É o que
Eu pressuponho, tá? E daí a nossa próxima fala aqui vai falar com relação a isso. Presunção. Presunção legal ela pode ser relativa ou absoluta. Relativa quando admite prova em sentido contrário e absoluta não. A grande maioria delas são relativas. Mas, exemplo, pessoal, de presunção legal, né? O filho tido na constância do casamento considera-se legítimo. Ou seja, quando o filho é tido na constância do casamento, pode ir a mulher sozinha no cartório registrar com a certidão de casamento e a declaração de maternidade, que ó, o filho é esse, é meu, e quem é o pai é fulano de tal. Ah, beleza, beleza. O pai precisa estar junto para declarar? Não. Por quê? Porque o filho tido na constância do casamento presume-se por lei que é legítimo. Tá? Nós sabemos, né, que não é bem assim, né, que pode ser de outra pessoa. Mas existe uma presunção legal relativa dizendo que é. É relativa por quê? Porque existe prova em sentido contrário. Alguém pode entrar com uma discussão, com uma argumentação e dizer, olha, o filho foi registrado em meu nome, e na verdade não foi. Nós ainda éramos casados, mas na verdade já não convivíamos juntos um certo tempo, tal. Então, é possível fazer uma ligação como essa, uma ação como essa? Sim, perfeitamente possível, tá? É lógico, né? Pensando da forma absolutamente fria, que é esse que eu estou falando. Quando a gente fala de paternidade, o que é mais importante hoje não é o vínculo biológico, e sim o vínculo socioafetivo. Então, se o sujeito não é pai, mas houve uma socioafetividade da criança para com o pai, parabéns, agora ele é papai. Ok? Então, só um exemplo simples. Presunção legal, então, é aquilo que está na lei. Né? O presumo, esse é um exemplo. E daí nós vamos ter absoluta quando não tem prova em sentido contrário e relativa quando tem prova em sentido contrário. A maioria absoluta delas são relativas. Daí a presunção simples ou a presunção homem é aquela presunção que existe não em função de uma norma legal, existe em função do conhecimento humano, do conhecimento popular, uma coisa que normalmente acontece. Né? Quando você vai lá para os matos, olha assim para aquele velho que mora no mato, ele diz assim, ó, para o lado daquele morro lá, quando fica escuro, chove. O que é isso? Isso é conhecimento dele. Tá? Ele pressupõe que acontece aquilo. Isso vai acontecer mesmo? Não, não quer dizer. Então, essa presunção é uma coisa assim que vem da normalidade, do conhecimento humano, mas que não é legal, que vai ajudar a formar o convencimento, mas não serve para justificar perfeitamente, tá? Então, a presunção não tem uma força. Exemplo de presunção simples, pessoal. Acidente de trânsito. Quem bate atrás tem a culpa. Puxa vida. Normalmente é assim mesmo, né? O sujeito não conseguiu parar o carro e bateu. Mas é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Às vezes a culpa está no cara da frente, que reduziu muito rapidamente a velocidade e não deu tempo de você parar, tá? Então, isso é presunção simples. Presunção simples sempre é relativa. Então, sempre aceita a prova em sentido contrário. A presunção legal é que eu vou dizer se ela aceita ou não aceita, se ela é absoluta ou relativa. Tudo bem? Então, pressuponho. Aconteceu determinada coisa, pressuponho a veracidade ou não. Daí, nós temos uma outra coisa que nós chamamos de indício. O que é um indício, pessoal? Um indício é um início de prova, não é uma prova, tá? É apenas um começo. É aquilo que ajuda a formar o convencimento, mas não serve de prova. O que eu quero dizer com isso? Não serve para justificar a decisão, pessoal. Prova no processo civil é aquele elemento que serve para que o juiz forme seu convencimento e justifique a sua decisão. Com base em um indício, é uma pequena pista, né? Mas não é uma prova. Então, ela não é suficiente, o indício, para que o juiz decida com base nisso. Então, com base em um indício, não justifica o magistrado decidir ou não decidir alguma coisa. O indício só vai servir para que ele tenha uma ideia e ajude-o a formar o seu convencimento. Tudo bem? Então, isso é indício. Bom, prova de fato negativo. Normalmente, pessoal, e inclusive no direito, você fala muito que a prova de fato negativo não pode ser provada. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Por mais que seja um discurso que circula na academia,
A prova de fato negativo, ela é uma prova que, por muitas vezes, ela pode ser feita, não pode ser provada. É possível provar que alguém não tem memória? Vou lá e tiro uma certidão negativa. Todas as certidões negativas vão servir para que o sujeito, mostrar que o sujeito não tem protesto, que ele não tem dívidas, que ele não tem uma série de coisas. Então, a certidão negativa prova a inexistência de alguma coisa. Assim como várias outras coisas, provar que o sujeito não veio. Eu vou ouvir algumas pessoas dizendo isso. Então, quando eu tenho dados específicos com relação à situação, a prova negativa, sim, é possível de ser feita. Tá? Então, existe prova de fato negativo? Existe. Pode ser mais difícil que as outras? Pode, dependendo da situação. Mas ela é possível, tá? É possível ser provado, sim. Quando que não vai ser possível, pessoal? Quando eu tenho um fato extremamente impreciso, quando eu não sei exatamente quando aconteceu, quando o conteúdo do processo, aquele fato que precisa ser provado e demonstrar aquilo não aconteceu, aquilo não existiu, é muito vago. Então, como é que eu vou provar um negócio que não aconteceu se o sujeito não consegue dizer a data exatamente que deveria ter acontecido? Tá? Então, se não for suficientemente preciso os dados, eu não consigo fazer prova de fato negativo. Então, eu vou considerar que a prova é impossível de ser feita se ela não existir elementos suficientes para dar imprecisão sobre o que precisa ser provado. Tá? Então, coisa elementar isso. Mas não posso dizer, é prova negativa. Prova negativa é normal. Vou levar pessoas para dizer que não foi, que não prestou auxílio, que deixou abandonado, que não visitou, que não pagou. Então, coisas normais de acontecerem hoje em dia. Tá? Pessoal, tranquilo? Estão acompanhando? Então, vejam lá, Sim, professor. Vejam, eu estou pegando bem leve com vocês, assim, porque vocês estão acabando o curso, base, né? E a gente está numa situação diferente, assim. Então, teoricamente, vocês têm outras aulas onde vocês têm que se preocupar muito mais, né? Que não são disciplinas optativas. Até vamos dizer, né? Esta aqui não é uma disciplina optativa na qual vocês escolheram, né? Provavelmente, se vocês fossem escolher, vocês iam estar ouvindo o Alan falar de tráfico, né? Mas é a área optativa que foi disponibilizada pela instituição e vocês fizeram porque precisavam se formar. Tá? Então, tranquilo. O que eu imaginei? Né? Eu fiz com as outras turmas também, né? E daí vou fazer com vocês. Como nós estamos em período de quarentena, não tem como fazer apresentação de trabalho em grupo. Então, primeira coisa, tem que ser individual. O que você tem que fazer? Esse formuláriozinho que vocês estão vendo, vocês entram lá, tem uma listinha suspensa, se abre, vai ter o teu nome. Na frente do teu nome tem um número. Aquele número que está na frente do teu nome, você abaixa o formulário mais um pouquinho, você vai ver um acórdão. Tá? Eu quero que você faça um resumo daquele acórdão, me explique isso escrito, pode ser digitado, pode ser manuscrito, tirado foto, seja o que for, e vai postar no formulário. Primeira parte é isso, tá? Sem dificuldade. Como nós temos 2.500 pontos de atividade de sala de aula este bimestre, vale 1.000 pontos essa atividade. Primeira parte, 500 pontos, resumo escrito. Segunda parte, vai pegar o teu resumo e vai me explicar esse resumo em um videozinho, tá? Vai gravar um videozinho no celular, sem muito luxo, né? Se eu faço isso 5 ou 6 vezes por semana aqui das aulas, não, muito mais que isso, né? Vocês podem fazer também. Então, você grava o videozinho e posta no YouTube. Tem 2 semanas para fazer isso, até o dia 26/5. Professor, mas eu não quero que fique público o meu vídeo. Vá lá e na hora de postar para o YouTube, diga que não é público, só pode ver quem tem o link, tá? Mas não tem dificuldade, não sabe postar, me ajuda, me pede ajuda, eu vou lá, tem um canal, pode postar no meu canal lá, que é só preencher alguns dados, você tem um canal no YouTube. Tá? Então, não tem muita dificuldade e é a forma com que a gente tem de fazer. Eu já uso isso faz tempo, pessoal, principalmente quando a gente quer fazer a apresentação de trabalho em grupo, mas a gente não tem tempo para fazer em sala, e isso acontece muitas vezes, quando é o caso da gente dar com as aulas regulares, e acontecer eventos, feriados, nossa, aquele acaba ficando assim, a coisa muito engessada, eles têm matéria para cumprir, então eu sempre pedi a gravação de vídeos, só que normalmente era vídeo feito em grupo.
né? Como nós estamos em quarentena, não tem como a gente fazer a apresentação, daí nós vamos fazer desta forma. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Entenderam? Entendido, professor. Da minha parte é isso, que vocês quiserem, estou à disposição, tiro a dúvida que vocês quiserem, mas estão dispensados, pessoal. Por esta semana era isso. Tudo bem? Essa atividade vai ficar no portal ali, professor? Veja, eu não coloquei no portal, mas eu posto lá no portal esse link aqui, tá? Inclusive, como na turma de vocês a gente tem um grupo, eu vou postar agora no grupo o link da atividade, tranquilo? Beleza. Ó, tutelas inibitórias. Vai, link da atividade para 26/5. Olha lá, já mandei pelo WhatsApp para vocês o link da atividade, tá ok? Tranquilo, pessoal? Da minha parte, estão dispensados. O que quiserem fazer, eu estou à disposição de vocês, tá? Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, aula. Boa noite, tranquilo.